Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível, né? Bom, acabou de se encerrar a qualificação para o Grande Prêmio de Mônaco, né? E a pole position para o Lando Norris, né? Vamos falar aqui e tudo, né? Os tempos de volta e tal, né? Mas eu falo a vocês assim que assim, como tem sido um certo costume nessa temporada, é o típico tipo de pista que é mais impressionante no sábado do que no domingo, né? Então a gente tem mais emoção vendo esses caras a centímetros de um muro, né? E andando a 300 por hora, né? Resumidamente falando, né? Mas aí, muito... Assim, eu gostei do quali de hoje, né? Vamos ver se a corrida vai ser assim, né? Corrida que vai ter, inclusive, 2 paradas, né? 2 paradas obrigatórias, o que eu acho um pouco clichê, pra ser honesto com você. Eu acho um pouco clichê, cafona. Sabe por quê? Porque eu penso assim, beleza. Eles falam assim, não, é pra ter mais adversidades e tudo mais. Só que a pergunta que fica é a seguinte, com exceção do Bahrein, com exceção outra, assim, qual corrida que teve e foi boa? Né? Qual corrida que não foi previsível nessa temporada? Né? Então, para mim, acho que é muito... a corrida de Mônaco é muito retrato dessa temporada. Mas torna a dizer assim que se é a decisão que eles querem mesmo de colocar em Mônaco, tudo bem, né? Mas acho que se isso cabe em Mônaco, deveria caber também nessas corridas horríveis que a gente tem tido nas últimas corridas, né? Miami, Austrália... acho que tem várias coisas aí que a gente pode muito bem retratar assim de uma coisa sem graça, sem emoção, e que tal adicionar mais um pit stop extra para dar uma mais emoção, né? Se fizer isso com o Mônaco, por que não pode fazer isso com outras? Né? Mas enfim, isso é papo para outra conversa, né? Mas fato é que eu acho cafona e clichê essa decisão de fazerem isso, né? Claro que é uma tentativa de evitar o que aconteceu no passado, né? Foi só uma parada e tudo mais, né? O Leclerc, ano passado, ele forçou muito menos a barra, assim, justamente para economizar os pneus durante toda a corrida, tudo mais, né, que foi o que venceu a corrida passada. Mas para mim, eu acho que se a cada corrida chata tiver esse tipo de solução, coloca isso para todas as corridas dessa temporada, tá? Coloca para todas as corridas dessa temporada que resolve tudo, né? Assim, uma exceção ou outra, claro, né? Enfim. Bom, mas enfim, Lando Norris conseguiu, fez inclusive o recorde, né? A Ferrari pela primeira vez andava bem em uma pista, né? Lando Norris em primeiro com 9.954, recorde da pista. Leclerc, né, em segundo com 1.10.063, né? Nos detalhes, né? Isso que é interessante, né? E o Piastri em terceiro com 1.10.129, né? E em quarto, o Hamilton com 10.382, né? Você vê nitidamente que a Ferrari era a segunda força. Eu ouvi dizeres aí, já vi outros canais falando assim que a Ferrari é a favorita. Não, eu acho que para mim a McLaren continua sendo a favorita, né? E a Ferrari é mais... mas a Ferrari melhorou do nada. Eu diria, na minha opinião, que é mais uma circunstância favorável do carro da Ferrari. Acho que não é nem porque o carro da Ferrari melhorou, é porque a circunstância da pista é pró-Ferrari, né? E o Verstappen em quinto, né? Melhor Red Bull, né? 1.10.669. O Isaac Hadjar em sexto, Alonso em sétimo, Esteban Ocon em oitavo, Liam Lawson em nono e Alexander Albon em décimo, né? Aqui fica a minha decepção. Aqui fica um pouco a minha decepção, mas mesmo acho que aqui não tem nem muito o que se decepcionar não, tá? O Alonso de Aston Martin em sétimo. Aston Martin andou bem o final de semana todo, nos treinos livres já estava andando até bem. Assim, bem na régua que é a Aston Martin nessa temporada, né? As duas Racing Bulls aqui no Q3, eu acho que é a primeira vez que isso acontece com a dupla Liam Lawson e Isaac Hadjar. Posso estar errado, tá? O Esteban Ocon indo pro Q3, né? Também é uma novidade, né? O Esteban Ocon que estava tendo muitos problemas aí de adaptação e tudo, conseguiu um oitavo lugar, é lógico pra ele, né? E, bom, acho que não tem muito de surpresa aqui, né? No Q2, os eliminados foram os seguintes, tá? O Carlos Sainz em 11º, decepcionante a volta dele, né?
Tsunoda, né, vamos falar agora aqui. Hülkenberg, né? E aí o George Russell e o Kimi Antonelli não fizeram seus tempos, né? O Kimi Antonelli bateu no finalzinho do Q1, né? Uma batida que assim, é aquele tipo de batida que todo mundo que joga videogame bate em Mônaco, né? Ele bateu a roda dianteira, aí quebrou a suspensão e aí danificou tudo, né? Aí ele não. É que agora eu tô lembrado do nome da curva, né? Mas é uma curva que todo mundo que joga videogame, joga Fórmula 1 no videogame já bateu, né? O George Russell já foi por causa de um problema na bateria do carro dele. Parece que o carro dele acabou a bateria e tudo, e as Mercedes têm a pior posição há muito tempo, tá? Eu acho assim que a Mercedes, acho que podia até beliscar ali um quarto, quinto lugar. Acho que a Mercedes dificilmente batalharia pela pole esse final de semana e tudo, né? Mas eu acho que com certeza ficaria ali no quarto, quinto lugar, com toda certeza, né? Aqui a decepção é como sempre, né? Tá sendo, né? Já tá sendo até patético falar isso do Tsunoda em 12º, né? Cara, é o seguinte, cara, é foda, porque assim, mais uma vez, a gente tem que dizer aqui, né? A Red Bull, ela, se é pequena, é colocar pilotos medianos, né? Pilotos com teto limitado, né, cara? Como o seu segundo carro, né? Não tem condição isso, cara. Não tem condição de Tsunoda ficar no Q2. Apesar que o Verstappen também não foi muito bem, né? O Verstappen passou muito longe da pole position, a 7 décimos da pole position, então até dá para dar um desconto e tudo. Mas, cara, é vergonhoso mais uma vez o Tsunoda não ir pro Q3, né? Então, o Tsunoda que falava que estava preparado e tudo mais, é complicado. Mas assim, eu não sei mais para onde a Red Bull vai com o segundo piloto dela. Não sei. Eu sinceramente não sei para onde a Red Bull vai. Vai ter que ficar com o Tsunoda e tal. Porque para mim tá sendo o que o Pérez foi. Né? É vergonhoso o desempenho dele, né? O Hülkenberg em 13º, acho que é isso mesmo, né? Que se espera da Sauber. Eu acho que se as Mercedes não tivessem tido problema, eu ficaria até mesmo, acho que até no 15º, né? Os eliminados, e detalhe, né? Muita gente ali de pneus médios e tudo, né? Acabou que todo mundo acabou fazendo pneus com pneus macios, né? Os pneus mais macios da Pirelli, né? Pneu C6, pneu exageradamente, como é que fala o nome? Macio, né? Então muita gente ali estava até mesmo sem voltas rápidas de pneus médios, né? Enfim. No Q1 foi eliminado o Bortoleto, o Berman, o Gasly, o Stroll e o Colapinto, né? Eu acho que de novidade aqui, acho que foi as duas Alpines horríveis, nas últimas posições, né? Eu acho que a Alpine que vinha de finais de semanas positivos, né? A HQ está sendo até, né? Tá vendo até assim, é até raro a Alpine ser eliminada no Q1, principalmente com os seus dois carros, né? Então, eu considero essa novidade, né? O Lance Stroll é aqui, né? E o Alonso lá em sétimo, e o Alonso em sétimo, é tipo assim, é o Stroll honrando o seu recorde, né? O Stroll honrando o seu recorde no Q1, né? E detalhe que ele vai perder uma posição, tá? Porque ele fez o favor, isso é inacreditável, ele fez o favor de, ao ceder a posição, bem na hora que ele fez isso, ele com a sua vontade intensa, com a sua fome intensa de jamais olhar para o retrovisor do carro do Stroll é só uma peça ambulante, ele não olhou para o retrovisor, voltou para o lado rápido da pista e bateu no carro do Leclerc, né, no treino livre 1. Né. Inclusive o Oliver Berman também vai ser punido em 10 segundos de punição, tá? Porque ele acabou, como é que fala? Ele acabou acelerando em bandeira amarela, né? Inacreditável que ele quem recebe uma punição mais severa e o Stroll recebe só uma punição no grid, né?
Pra vocês verem, né? Mas assim, acho que a punição já é suficiente. Já o Stroll tá em 19º já, né? Essa aberração tá aí em 19º já, né? E detalhe, voltando um pouco aos Alpinos aqui, é como o Colapinto ainda tá sem confiança, né? O Gasly fez 1:11.994, o Colapinto 1:12.597, né? Ele que tá numa suposta pressão, né? Porque, tem 5 corridas, né? As pessoas falam que é 5 corridas, mas eu duvido. Acho que ele vai ficar pro restante da temporada e é isso, né? Ainda mais que o Fábio Arthur gosta mais desse menino e tudo, né? Mas é isso aí, senhores. Acho que não tem muito mais o que se dizer. Eu até me surpreendi de não ter tido tantas bandeiras vermelhas no quali, né? Porque sempre no quali tem sempre uma porra de uma bandeira vermelha, que sempre um aí acaba metendo o carro na parede e tudo mais. Então, desculpa, galera, eu detesto ficar bocejando em vídeo, mas enfim. Mas é isso aí, senhores. Aí amanhã vamos ver como é que vai ser, né? Assim, pra não dizer assim que tem uma certa expectativa, assim, né? Eu não tenho a menor expectativa com relação a esse Grande Prêmio de Mônaco, né? Engraçado que semana passada eu falei, não vou ter uma boa expectativa do Grande Prêmio de San Marino, na corrida em Imola, né? Que inclusive era a última corrida talvez ali naquele circuito. E acabou que a corrida foi até boa, né? Não foi uma corrida ruim, né? Mas assim, eu espero que Mônaco seja, né? Só que falar de Mônaco, gente, Mônaco com esses carros desse tamanho, com os carros do tamanho da pista, a largura da pista, vocês vão esperar o quê? Né? E o essencial ali vai ser a largada e tudo, né? E assim, essa mediocridade de 2 paradas e tudo, né? Que eu acho, honestamente, assim, que a corrida de amanhã não vai ser essa coisa toda, né? Eu acho que vai ser impossível. Nossa, que bosta de bocejar, meu Deus do céu. Acho que vai ser impossível ser pior que Mônaco 2024. Eu acho que a corrida de Mônaco 2024 é considerada para mim uma das piores corridas que eu já vi, né? Mas por forçação de barra, né? Por essa coisa clichê de 2 paradas, tudo. Eu acredito honestamente que vai ser uma corrida minimamente mais interessante do que a de 2024, né? Mas é isso aí, senhores. Lando Norris, mas assim, a gente tem que dizer assim, né? Meus parabéns a ele, né? Eu acho que isso é muito bom, né? O Piastri, que não se encontrou muito nesse final de semana, chegou até a bater nos treinos livres, né? Eu acho que isso é até bom pro Lando Norris, para aquela recuperação, vamos dizer assim, dele, né? Vamos ver como é que ele vai lidar com tudo isso. Eu acredito que o Lando Norris, na minha opinião, até pela questão do ritmo e tudo, acho que o Lando Norris é um dos favoritos aí a vencer a corrida de Mônaco de amanhã, tá? Eu poderia até dizer também o Leclerc, né, que o Leclerc também impôs um ritmo de corrida nos treinos livres até sólido, um bom ritmo de classificação, mas não sei, eu ainda acho que para mim a McLaren, até pela superioridade dela, né, até pelo equipamento e tudo, vantagem de equipamento e tudo, acho que o Lando Norris vai ser com certeza aí um conterrâneo a vencer aí, talvez ali uma esperança assim de se vencer do Lando Norris, né? Mas é isso aí, senhores, uma qualificação no mínimo impressionante, né? E vamos ver como é que vai ser a corrida de amanhã, mas sim, eu estou prevendo muita coisa boa amanhã, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Mas é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.